Ok, então, conforme dizemos antes do intervalo, na realidade o orçamento, mais do que dar uma visão individualizada dos diversos setores, permitir seu acompanhamento, controle, avaliação do desempenho, também fornece informações globais da empresa e essas informações são preciosas, né, em termos de antecipadamente conseguirmos fazer um diagnóstico de como a empresa estará no futuro. Quer dizer, como é que faremos então esse diagnóstico? Da mesma maneira como se as demonstrações fossem reais. Quer dizer, aplicando os instrumentos conhecidos de análise, de modo a, em cima das demonstrações projetadas, termos então argumentos no sentido de entender o desempenho da empresa e, eventualmente, até mesmo propor alguma medida corretiva. Então, entre as várias técnicas disponíveis para que possamos empregar as demonstrações projetadas, temos a análise vertical. Então, aplicar a análise vertical ao balanço significa o quê? Entender a composição percentual dos vários itens, das várias contas componentes desse balanço e não limitar esse entendimento ao valor monetário, ao valor numérico das contas. Quer dizer, quando faço uma análise vertical do meu balanço, através dela vou entender, entre outras coisas, por exemplo, quanto representa o ativo circulante em relação ao ativo total em termos percentuais. Vou entender quanto representa o imobilizado em relação ao ativo total, ou o passivo circulante, ou ainda o patrimônio líquido, quer dizer, qualquer item do ativo, passivo, ou seja, pertença ao balanço, mediante análise vertical, será traduzido em termos do quê? De quanto representa em relação aos recursos totais empregados na empresa, quer dizer, em relação ao nosso ativo total. Então, posso questionar coisas do tipo, puxa, 20% do meu ativo em estoques é algo muito elevado. Né? O que está ocorrendo? Por que chegamos a esse valor? Então, a aplicação da análise vertical ao balanço pode me levar a um entendimento de situações que, a rigor, eu não esperaria inicialmente e pode também me levar a propor mudanças no sentido de corrigir algumas situações que seriam provocadas sem que tivéssemos, então, essa intenção inicial. Do mesmo modo, quando aplicamos a análise vertical, agora a demonstração de resultados, o que passamos a perceber com relação à demonstração de resultados através da análise vertical? Passamos a perceber a importância relativa de cada item quando relacionado à receita total. Quer dizer, então, quando aplico a análise vertical, uma demonstração de resultados, passo a entender, por exemplo, o lucro operacional não como valor 10 milhões de reais, por exemplo, mas como 40% das receitas de 25 milhões. Quer dizer, ganho agora um parâmetro em termos de entender aquele resultado como um percentual de minhas receitas. Quer dizer, a aplicação da análise vertical vai ser particularmente importante em termos de entendimento da composição, tanto do balanço patrimonial quanto da demonstração de resultados, em termos dos seus respectivos totais. No caso do balanço ativo total, no caso da demonstração de resultados, a receita operacional líquida. Do mesmo modo que
a análise vertical é útil no sentido de dar um entendimento sobre a situação futura da empresa, se aplicada a demonstrações projetadas, também a análise horizontal terá essa função. Só que agora, não no sentido de se verificar a composição em termos percentuais das demonstrações, mas sim se verificar individualmente qual foi a evolução em termos de cada uma das contas avaliadas. Por exemplo, o que está previsto para nosso valor a receber de clientes na nossa projeção de balanço. Né? Quanto essa projeção, em termos de valor, representa de crescimento em relação ao valor atual de clientes que temos. Então, eu posso chegar à conclusão, por exemplo, que se seguirmos tudo conforme previsto no orçamento, eu terei o valor de clientes dobrado. Puxa, será que realmente esta é uma situação desejável para a empresa? Será que isso está de acordo com os objetivos pretendidos? Quer dizer, eu vou ter, então, como questionar se tal número, né, o fato de dobrarmos a participação, o valor de clientes de um ano para o outro, é alguma coisa que realmente estava dentro do que se planejava, é alguma coisa compatível com os objetivos da empresa, ou, de outro lado, isso é um completo absurdo. Quer dizer, é através da análise horizontal que eu vou ter meios rápidos de fazer esse tipo de questionamento e, eventualmente, propor ou não alguma medida corretiva em cima disso. Muito bem, ainda no tocante às demonstrações projetadas, nós podemos utilizá-las no sentido de, a partir delas, obtermos os vários índices econômicos financeiros. Do mesmo modo que calculamos índices de liquidez para demonstrações reais, contendo informações realmente ocorridas, também é possível aplicar o conceito de índices para situações onde os dados das demonstrações sejam projetados, quer dizer, não sejam ainda dados ocorridos, mas sim dados que se espera que ocorram no futuro. Então, empregar índices de liquidez a demonstrações projetadas significa, na verdade, avaliar a situação financeira futura da empresa. Quando essa situação futura se refere a curto prazo, quer dizer, até um ano após o momento da avaliação, fazemos essa avaliação ou com base na liquidez corrente, que é a maneira mais comum, mais prática de se fazer essa avaliação, ou ainda com base na liquidez seca, que é uma forma mais rigorosa de avaliação da situação de curto prazo. Ao contrário, se pretendemos entender qual será a situação da empresa independente de prazo, aí utilizaremos o quê? A liquidez geral como meio de termos uma estimativa da situação financeira da empresa, independente de ser curto ou longo o prazo para o qual estamos tentando fazer esse diagnóstico. Do mesmo modo que podemos calcular índices de liquidez que nos permitirão entender antecipadamente como ficará a situação financeira da empresa, é possível também o entendimento futuro de qual será a estrutura de capitais dessa empresa. Quer dizer, os índices de estrutura também são conceitos que podem ser aplicados a demonstrações projetadas. Quer dizer, através do conceito de índices
de índices de estrutura, podemos avaliar no futuro qual será a situação estrutural da empresa. Ou seja, poderemos questionar: será que o nível de endividamento trazido através do nosso passivo é um nível de endividamento aceitável, de acordo com os nossos propósitos, de acordo com os nossos objetivos? Ou será que, na verdade, está existindo um certo exagero na dose desse endividamento? Quer dizer, calcularemos, através dos índices de endividamento previstos para o futuro dessa empresa, os números, né, que nos farão, então, ter uma ideia de até que ponto a empresa está comprometendo demais ou não o seu futuro em termos de ter um volume de dívida muito maior do que o que seria desejável. Então, a essa altura, o questionamento é em termos de se a empresa está recorrendo mais a capital de terceiros ou a capital próprio como meios de financiar seus ativos. Já do ponto de vista de como são aplicados os recursos, podemos então calcular a imobilização no sentido de se verificar o quê? Será que os recursos aplicados em caráter permanente nessa empresa vão além dos nossos recursos próprios? Estou exagerando em termos de aplicação de recursos permanentes, relacionando aos recursos próprios existentes nessa empresa? A situação projetada é muito diferente da situação atual. Se for o caso de ser diferente em relação à situação que temos hoje, isso está de acordo com o que pretendemos para a empresa ou não? Será que essa é uma situação que está perfeitamente associada às decisões naturais que estão contempladas no nosso planejamento, ou isso é algo que a princípio não prevíamos, né, que não contávamos, é uma completa surpresa? Então, a aplicação dessas técnicas sobre dados que, na verdade, ainda irão ocorrer, vai nos permitir visualizar até que ponto a empresa, em termos globais, realmente estará na situação que gostaríamos que ela esteja quando esse futuro chegar. Bem, do mesmo modo, também será possível, à medida que tenhamos informações da demonstração de resultados e informações do balanço projetado, será também possível o cálculo de índices de rentabilidade, para que, em cima deles, consigamos avaliar qual é a expectativa relacionada ao desempenho dessa empresa, na medida em cima de vários parâmetros. Então, os índices de rentabilidade, com a visão de futuro, serão, na verdade, calculados em cima do que se espera de resultado futuro, de lucro futuro, transformado em termos de taxa sobre o patrimônio líquido, quando quero calcular o quê? Qual será a nossa estimativa de taxa de retorno para o capital próprio, taxa de retorno do acionista que está investindo nessa empresa. Posso ainda ter índices que me façam entender quanto a empresa está ganhando sobre seus ativos operacionais, ou ainda a margem obtida sobre as vendas líquidas. Quer dizer, todos eles são índices de rentabilidade que me fazem entender o desempenho em termos de resultado, não só em cima do valor financeiro, do valor absoluto em dinheiro, mas em termos de taxa, seja essa taxa calculada para expressar um retorno de capital próprio, um retorno de investimento ou ainda um retorno sobre
as vendas. Enfim, teremos toda uma série de possibilidades de fazermos julgamentos em termos dos nossos prognósticos futuros para a rentabilidade também, se de fato estão de acordo com o que se deseja para o futuro ou se será necessário promover algum tipo de mudança no orçamento, se será necessária alguma atitude adicional para que, com a implementação dessas decisões, chegarmos de fato aos resultados pretendidos. Então, na realidade, estamos falando, né, que o orçamento, quando nos permite a projeção futura das demonstrações de resultado e do balanço, enfim, das demonstrações contábeis, nos permite um melhor entendimento de até que ponto nossos objetivos estão sendo atendidos ou não, e de que se é o caso ou não de tomarmos alguma providência, alguma correção de rumo para chegarmos aonde realmente almejamos. Muito bem, então, além dos índices, né, dos vários tipos, e aí, naturalmente, podemos também incluir os próprios índices de atividade, né, à medida que nós tenhamos as informações de balanço, as informações de resultados, será possível fazermos também o quê? Uma estimativa do nosso prazo médio de renovação de estoques, do nosso prazo médio de recebimento de vendas, enfim, do nosso ciclo operacional e, ao termos também a estimativa do prazo médio de pagamento de compras, obtido em cima das demonstrações projetadas, as demonstrações futuras, conseguimos também estimar qual será o nosso ciclo financeiro futuro. Então, será que o ciclo financeiro previsto para a nossa empresa é muito diferente do nosso ciclo financeiro atual? Se for, isto é intencional, a empresa realmente quer caminhar no sentido de mudar radicalmente o ciclo financeiro, ou foi alguma coisa que aconteceu por acaso, como fruto de decisões que, na verdade, não chegaram ao resultado conjunto desejável? Quer dizer, teremos uma série de elementos que nos ajudarão, de fato, a perceber se a eficácia está sendo conseguida ou não. Teremos uma série de elementos que nos ajudarão, então, a perceber até que ponto aquele conjunto das diversas atividades projetadas nas várias áreas estão, de fato, contribuindo ou não para a eficácia global da empresa. Muito bem, então, ainda na linha de raciocínio, quando temos demonstrações projetadas, é possível, então, que consigamos obter as margens de contribuição da empresa, seja a margem de contribuição total, a margem de contribuição por produto, quer dizer, tudo isso ficará à nossa disposição. E a margem de contribuição global da empresa, ela vai nos permitir entender o quê? Quanto a empresa terá à disposição para a cobertura de todos os seus gastos fixos, né, sejam custos, sejam despesas. Então, independentemente de serem destinados à produção, atividade comercial ou administrativa, enfim, a margem de contribuição serve para cobertura de tudo que for relacionado a compromisso fixo da empresa. E, uma vez cobertos todos esses gastos fixos, a sobra é que vai realmente permitir que haja lucros. Quer dizer, só teremos lucros quando a margem de contribuição for mais do que suficiente para a cobertura de todos os nossos gastos fixos. À medida, então, que consigamos entender antecipadamente qual a nossa previsão para a margem de contribuição, isso vai facilitar para que
em consequência, tenhamos o entendimento de se essa margem de contribuição está dentro do aceitável ou não. Se ela permite a total cobertura dos custos fixos e a geração de lucros dentro do que se espera em termos de geração de rentabilidade ou não, ou se algo precisa ser feito para que essa margem de contribuição seja modificada. Muito bem. À medida que tenhamos também a projeção do nosso resultado, do nosso balanço, será possível o cálculo do ponto de equilíbrio. Quer dizer, com o cálculo do ponto de equilíbrio, vão entender o quê? A partir de qual nível de vendas que essa empresa passa a ter lucros. Então, saber o ponto de equilíbrio é um elemento muito importante em termos de observar o risco operacional da empresa. Né? Será que essa empresa está muito próxima do ponto de equilíbrio? O quão distante ela está desse ponto de equilíbrio? Né? Ela, dentro do que se prevê em termos de vendas, será que ela está muito distante ou muito próxima do ponto de equilíbrio? Então, conhecer o ponto de equilíbrio é essencial em termos de verificarmos até que ponto o nosso resultado está ameaçado ou não. Ok? Bem, que outras medidas ainda temos? A margem de segurança. Então, é a margem de segurança que vai me dar essa noção de a quanto de distância eu estou do ponto de equilíbrio. Então, eu vou ter uma sensação, por exemplo, do tipo, bem, se nossas vendas caírem 10%, ainda assim terei lucro. Por quê? A margem de segurança é maior do que 10%. Então, a margem de segurança ela é um indicador muito interessante em termos de se conseguir perceber flutuações no nível de atividade da empresa que possam vir a comprometer seus resultados. A alavancagem operacional é outro indicador importante que também pode ser calculado sobre demonstrações projetadas e a alavancagem operacional ela terá como resposta, né, como informação adicional em termos de informação, se entender até que ponto uma redução ou aumento de vendas vai causar impacto no resultado operacional. Então, à medida que uma empresa tenha um elevado nível de alavancagem operacional, isso significa o quê? Que os resultados são bastante sensíveis às flutuações de vendas. Quer dizer, uma empresa que tenha uma elevada alavancagem operacional terá significativos aumentos nos seus lucros operacionais à medida que as vendas aumentem. Porém, ao contrário, caso as vendas reduzam, o impacto nos resultados também será bastante forte. Portanto, conhecer com antecedência qual será o futuro relacionado à alavancagem operacional da empresa é um aspecto importante para que possamos entender até que ponto o que nos espera para o futuro com relação à empresa é diferente do que temos atualmente e até que ponto isso é benéfico ou não para a empresa. Em alguma oportunidade pode ocorrer o quê? Se chegar à conclusão de que o grau de alavancagem operacional projetado para a empresa não faz sentido em relação ao modo de pensar, a filosofia da empresa.
Então, pode ficar aí uma indicação também de necessidades de correção de rumo a serem executadas no sentido de mudar essa alavancagem operacional. Além da alavancagem operacional, também a alavancagem financeira futura é um elemento importante para verificarmos até que ponto as coisas lá na frente estarão de acordo com o que realmente pretendemos para a empresa. Quer dizer, se a alavancagem operacional vai nos dar uma medida de sensibilidade das vendas, já a alavancagem financeira vai nos permitir entender o quê? Até que ponto o uso de recursos financeiros está sendo benéfico em termos dos resultados. Quer dizer, será que nós estamos usando, de fato, o endividamento como modo de melhorar o nosso resultado? Está havendo uma alavancagem financeira prevista, interessante para a empresa ou não? Será que essa alavancagem financeira é realmente o que desejamos? Quer dizer, precisamos comparar os números obtidos através do diagnóstico feito sobre as demonstrações projetadas com o que se espera da empresa em relação aos seus objetivos definidos. Então, para aquela empresa conservadora, que realmente não é filosofia dela ter o endividamento exagerado, talvez um nível de alavancagem financeira exagerado não seja o ideal na cabeça dos gestores. Nesse caso, então, é a situação típica que vai levar a reprojetar o orçamento e fazer com que exista algum tipo de atuação no sentido de reduzir o grau de alavancagem financeira da empresa. Enfim, existem informações aí antecipadas, né, em relação ao que se espera do futuro da empresa, para que essas informações sejam constante objeto de questionamento, na linha de verificar-se o quê? Se estamos realmente no caminho pretendido, se algo deve mudar, até que ponto o futuro é diferente do que vem ocorrendo atualmente e até que ponto desejamos isso. Enfim, teremos muita informação resultante do processo orçamentário que ajuda, então, a tecer todas essas considerações. Né? O EVA, então, também é um outro ponto que pode ser diagnosticado com antecedência e saber antecipadamente qual é a nossa projeção para o EVA significa, então, dizer o quê? Qual é o resultado que efetivamente vai sobrar para a empresa, já deduzidos os custos do capital que essa empresa necessita para promover suas atividades. Então, é o lucro realmente agregado. Né? E o MVA, para que haja um entendimento de até que ponto a empresa, em termos globais, está tendo o seu valor total aumentado ou não a cada ano a partir das suas atividades. Ou seja, até que ponto, através do mercado, da sua atuação nele, a empresa consiga obter um valor agregado maior. Muito bem, então, se o orçamento nos dá essa possibilidade toda de reunirmos informações futuras, que nos dão parâmetros relacionados ao futuro nas mais diversas áreas e permitem que
medidas corretivas sejam adotadas, que haja uma avaliação de desempenho em cada nível em relação ao que se espera para o futuro. Se isso realmente é em cada aspecto o que se deseja ou não. Há também outros instrumentos, fora o orçamento, que também são utilizados dentro da controladoria, no sentido de, tantas vezes, também fazer não só uma atuação conjunta com o orçamento, mas também, isoladamente, esses instrumentos fornecerem, então, elementos para que tenhamos um melhor entendimento do que a empresa busca, do que a empresa planeja, em termos de busca da eficácia. Né? Então, além do orçamento, há outros instrumentos interessantes, através dos quais a controladoria pode oferecer subsídios importantes aos gestores em busca da eficácia. Né? Então, entre esses instrumentos, dois se destacam: a análise SWOT e o Balance Scorecard, instrumentos esses que passamos a ver com um pouco mais de detalhe. Então, a análise SWOT, na verdade, se destina ao quê? A perceber os pontos fortes e os pontos fracos dentro da empresa. Quer dizer, o S em inglês, né, de forças, significa o quê? Entender entre os vários pontos da empresa o que se destaca como pontos fortes. Será que os pontos fortes da empresa são a qualidade do produto, o nível dos gestores, enfim? Fazer análise SWOT significa o quê? Primeiro, avaliar dentro da empresa quais são os nossos pontos fortes, quais são as nossas fraquezas. Então, as fraquezas, do inglês, weakness, né? Quer dizer, fraquezas, então é o nosso W. No S e no W, estamos então investigando aspectos inerentes, aspectos de dentro da empresa. Já no O e no T, estamos investigando aspectos de fora da empresa. Quer dizer, quais são as oportunidades que essa empresa pode desfrutar e que ainda não desfruta hoje? E, por outro lado, quais são as ameaças? Enfim, fazer uma análise SWOT, na verdade, tem duas dimensões. Né? Então, do ponto de vista das dimensões internas, né? Dentro da empresa, quando falamos dos pontos fortes e dos pontos fracos. Né? Quanto aos pontos fracos, a tendência é eliminá-los, né, sempre que possível, ou pelo menos reduzir esses pontos fracos e ir melhorando. E quanto aos pontos fortes, fazer com que eles continuem sendo fortes. Então, dentro da dimensão interna da empresa, o que vai ocorrer? Né? Nós temos que sempre buscar valorizar os pontos fortes e fazer o máximo para que essas forças sejam conservadas e, com relação aos pontos fracos, fazer todo tipo de esforço para que eles sejam eliminados ou, ao menos, reduzidos. Quer dizer, a identificação dos pontos fracos e dos pontos fortes é muito importante para que nós tenhamos, então, realmente uma atuação condizente com o que a empresa precisa. Nota que isso precisa ser feito de uma maneira íntegra, honesta. Né? Então, aquela lição de casa onde o reconhecimento do que está bom deve ser feito, não no sentido de valorizar em demasia, mas, ao contrário,
com a ideia de conservar e, se possível, até melhorar mais ainda. E reconhecer o quê? Os pontos onde existem fraquezas e que precisam ser corrigidos o mais urgente possível para que a empresa caminhe melhor. Quer dizer, esta então é a parte de dentro da empresa. Além da análise feita dentro da empresa, nós também temos que olhar o quê? Para fora dela. Então, fora do ambiente da empresa, olhando externamente, quais são as oportunidades existentes? Será que temos a oportunidade de lançar um novo produto, atender um novo mercado, passarmos a exportar? Enfim, que oportunidades que ainda não fazem parte do nosso dia a dia existem fora da empresa e que podemos trazer para dentro dela com o objetivo de trazer mais eficácia, trazer melhores resultados. Ao contrário, o que existe fora da empresa que pode nos causar empecilhos, embaraços, né? Por exemplo, será que no nosso mercado está entrando algum concorrente novo? Né? Qual vem sendo a atuação dos concorrentes? Será que os concorrentes estão baixando os preços de forma geral dos nossos produtos? Será que eles estão ampliando demais os prazos de recebimento de suas vendas? Né? Então, isso também eu preciso estar ligado, eu preciso estar acompanhando constantemente o que ocorre também em termos de ameaças. Então, o entendimento dessas ameaças vai fazer com que eu perceba melhor os riscos que existem no nosso negócio e que estejamos, então, preparados para nos defrontarmos em relação a esses riscos e consigamos combatê-los de maneira adequada. Então, fazer a análise SWOT, na realidade, em resumo, significa o quê? A observação do ponto de vista interno da empresa. Então, estou olhando só para o conjunto das atividades e operações normais da empresa, entendendo, dentro dessas atividades todas, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos. Então, essa é a parte relacionada à análise interna. Já a análise externa vai dizer respeito a ameaças existentes, que eu devo, então, estar preparado, né? Quanto mais consciente eu esteja dessas ameaças, tanto melhor estarei preparado para combatê-las. Assim como devemos ter uma atenção especial para novas oportunidades. Aqueles que melhor conseguem perceber e aproveitar essas oportunidades são aqueles que, naturalmente, caminham com uma probabilidade muito maior em direção ao sucesso empresarial. Bem, se há a análise SWOT, também outro instrumento bastante usado nas empresas e que, em algumas, complementa a ideia de orçamento. Em outras, como foi a situação que se colocou inicialmente, chegou a se propor o Balance Scorecard como substituto do orçamento. Então, na verdade, o BSC ele tem algumas similaridades ao orçamento, mas ele, na verdade, faz o acompanhamento da empresa de um modo totalmente diferente ao que vimos por ocasião aí do orçamento. Então, o Balance Scorecard criado por Kaplan e Norton, que são dois autores e consultores, também professores americanos, né? Eles conceberam o BSC como um modo de acompanhar a empresa, não só através de medidas financeiras. Então, a ideia foi o quê? Incluir
não só as medidas financeiras, e essas nós as temos, né, inclusive de modo completo via orçamento, mas também incluir no acompanhamento das empresas, no seu dia a dia, algumas medidas não financeiras. Quer dizer, acompanhar a empresa através do Balance Scorecard, BSC, significa dividir esse acompanhamento em 4 grandes segmentos. Então, do ponto de vista financeiro, nós temos vários indicadores, né, que são objeto de acompanhamento. Então, cabe a quem elabora o BSC dentro de uma empresa escolher os principais indicadores em termos do que vai ser o nosso painel de acompanhamento, né? Então, a ideia do BSC, na verdade, é ter-se uma série de indicadores que o acompanhamento vai nos permitir entender se a empresa está caminhando conforme a administração queira ou não. E à medida que os indicadores estiverem desviando do que se espera para eles, sinais amarelos, sinais vermelhos são acendidos, né? Quer dizer, isso significa que à medida que existam desvios significativos nos vários indicadores, sejam financeiros ou não financeiros, a empresa então precisará tomar medidas, precisará ter atitude no sentido de modificar aqueles pontos que estão levando a indicadores piores do que se quer para a empresa em cada área. Então, quando falamos em Balance Scorecard, BSC, na verdade estamos verificando que a empresa é um conjunto através de 4 segmentos mais importantes. Então, a empresa será estudada no tocante ao quê? A sua gestão financeira, aos seus clientes, aos processos internos e ao conjunto chamado aprendizado e crescimento. Então, em cada uma dessas perspectivas, essas chamadas dimensões, existirá um grupo de indicadores. O que normalmente se aconselha é não exagerar no número de indicadores. O que se aconselha é, em média, ter-se por volta de 4, 5 indicadores básicos para cada uma dessas dimensões, de modo que, em cima de algo em torno de 15, 20 indicadores em média, você tenha um quadro onde você acompanhe o que é principal na empresa para que ela tenha um bom desempenho. Então, aplicar uma metodologia de Balance Scorecard numa empresa significa o quê? Entender essa empresa em função dessas 4 dimensões, em função dessas 4 perspectivas, quais sejam a empresa do ponto de vista financeiro, na ótica dos clientes, na ótica dos processos internos e do aprendizado e crescimento. O Balance Scorecard, então, será uma reunião de indicadores dessas 4 diferentes áreas. Portanto, a metodologia Balance Scorecard vai além dos indicadores financeiros. Ela buscará uma compreensão do que a empresa deve objetivar com relação a esses 4 grandes segmentos. Então, na realidade, quando fazemos a implantação do sistema Balance Scorecard, né, existe a necessidade de esclarecer e traduzir a visão e estratégia da empresa. Uma vez esclarecida, precisa existir o comunicado, né, a toda a organização, vinculando e educando no sentido de terem-se metas nas várias áreas que levem aqueles indicadores e premiando, né, a obtenção dessas metas. Quer dizer,
A premiação também aí é parte da sistemática do BSC. Planejamento e estabelecimento de metas, né? Alinhando iniciativas estratégicas, alocando recursos, estabelecendo marcas de referência. E o feedback no sentido de verificar até que ponto o que se espera para a empresa está sendo ou não atingido e o que é necessário, então, se fazer em termos de mudanças para que esses objetivos, consolidados através dos vários indicadores, sejam, de fato, conseguidos. Muito bem, então, quando falamos em definição de parâmetros, né, que nos ajudem a entender as várias dimensões, nota que não é o único modo de se fazer isso, mas, na verdade, você, em cada caso, precisará escolher os melhores indicadores para a sua situação. Por exemplo, do ponto de vista de se observar a perspectiva financeira da empresa, você então teria que objetivos estratégicos: melhorar os lucros, ampliar o mix da receita, reduzir a estrutura de custos. Então, você vai precisar encontrar o quê? Indicadores que façam com que você realmente caminhe em termos dos objetivos estratégicos. Então, acompanhar, por exemplo, o retorno sobre o investimento, o aumento da receita, a mudança dos custos, manutenção de depósitos, enfim, são indicadores que a ocorrência, né, o dia a dia, vai permitir um acompanhamento no sentido de verificar se o parâmetro que se quer em termos de indicador está ou não sendo alcançado e está ou não em consonância com os objetivos estratégicos. Já na perspectiva dos clientes, o que nós poderíamos ter como objetivos estratégicos? Aumentar o nível de satisfação dos clientes com os nossos produtos e pessoal. Aumentar o nível de satisfação após venda. Então, o que seriam indicadores, né, que me fariam perceber até que ponto estão ou não sendo conseguidos esses objetivos de aumentar o nível de satisfação dos clientes com os produtos e aumentar o nível de satisfação após venda. A participação no segmento, quer dizer, à medida que a empresa passe cada vez mais a deter uma participação maior no seu mercado, significa que ela indiretamente tem uma aprovação por parte dos clientes. E a retenção dos clientes, quer dizer, à medida que os clientes continuem trabalhando com a empresa, não troquem de fornecedor, significa o quê? Que se aquele cliente está sendo retido por muitos e muitos anos, é sinal que ele está plenamente satisfeito com a empresa. Então, à medida que fique lá estabelecido um objetivo de que os clientes, em média, devam permanecer na empresa pelo menos por 5 anos. Esse indicador 5 anos, então, passará a ser permanentemente perseguido, na medida em que, se em determinado momento verificarmos que o tempo médio caiu para 3 anos, existe algum problema, ou não, né? O que pode ocorrer? Tanto pode ter caído de 5 anos para 3 anos em função do quê? De muitos clientes terem desistido de continuarem na empresa por mais tempo, como pode ter ocorrido essa redução do tempo médio justamente por entrarem muitos e muitos clientes novos. Quer dizer, o tempo médio acaba diminuindo até por um fator benéfico, né, pela conquista de novos clientes. Quer dizer, não podemos fazer o julgamento do indicador simplesmente com base no número. Temos que investigar um pouco mais, tantas vezes, para chegarmos a
real conclusão de se as coisas estão indo bem ou não no tocante àquele indicador específico. Bem, ainda com relação aos processos internos, então, que poderiam estar aí visualizados como objetivos estratégicos. Compreender nossos clientes, criar produtos inovadores, efetuar a venda cruzada de produtos, transferir cliente para canais rentáveis, minimizar problemas operacionais, atendimento eficiente. Então, em cima desses objetivos estratégicos, é que seriam criados indicadores que nos fariam entender até que ponto ou não estão sendo, por parte da empresa, atingidos esses objetivos estratégicos. Quer dizer, à medida que eu tenha a informação de qual é o nível de receita gerada por novos produtos, o quociente de venda cruzada, mudança de mix de canais, taxa de erros de serviços, tempos de atendimento de solicitações, talvez esses sejam indicadores importantes para que entendamos até que ponto os objetivos estratégicos sejam ou não alcançados. Então, elaborar um BSC, na verdade, significa o quê? Antes de qualquer coisa, entender os objetivos estratégicos em cada uma das 4 perspectivas e, em cima desses objetivos estratégicos, criar indicadores que nos permitam perceber até que ponto essa estratégia está sendo alcançada ou não. Então, os indicadores terão essa função especial de permitir o julgamento de até que ponto a empresa esteja ou não chegando aos seus propósitos. Por fim, quanto à perspectiva de aprendizado e crescimento, que poderia ser destacado aí, por exemplo, como objetivos estratégicos. Do aprendizado, desenvolver habilidades estratégicas, fornecer informações estratégicas, alinhar metas pessoais. Então, como iríamos perceber se esses objetivos estratégicos estão ou não sendo alcançados? Nesse caso, teríamos como meios de investigar até que ponto esses objetivos estão sendo alcançados ou não, a satisfação dos funcionários ou ainda a receita por funcionário. Enfim, o BSC é um instrumento que reúne não só as medidas financeiras convencionais, mas também outras medidas não financeiras. O BSC é uma metodologia, portanto, que investiga a empresa, não só do ponto de vista financeiro, não só na perspectiva financeira, mas também em outras 3 perspectivas, quais sejam clientes, processos e aprendizado. Enfim, quando implantamos o BSC, Balance Scorecard, a intenção é fazermos o acompanhamento da empresa em função de indicadores que são entendidos como os principais em termos de verificar, né? Tal como fosse um painel de um avião, se está tudo correndo bem ou se algo precisa ser modificado. Ok? Enfim, com o Balance Scorecard, concluímos a nossa disciplina Controladoria. Faço votos de que o conteúdo tenha sido bastante interessante, oportuno e que possa muito bem ser utilizado por todos vocês em prol do objetivo de momento. Fica então o meu muito obrigado a todos, uma grande satisfação ter estado com vocês durante a realização dessa disciplina pela Eficaz e faço votos que tenham todos muito sucesso. Muito obrigado pela atenção, até uma próxima oportunidade.